Olá, seja bem-vindo a mais uma Opinião Agora. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela audiência, você que nos acompanha aí pela TV, pelas redes sociais, pelas plataformas. Aliás, hoje a tecnologia faz com que você consiga nos acessar por vários caminhos. Isso é um privilégio para nós aqui. Olha, recentemente nós estivemos na Câmara Municipal acompanhando o lançamento do livro do Barjas, a segunda edição inclusive, né? E no papo lá, coisa e tal, convidamos o Barjas para estar aqui com a gente no estúdio. Ele aceitou o convite e é uma honra receber Barjas Negre aqui para batermos um papo de diversos assuntos e, é claro, falar um pouco do livro também. Nós acompanhamos esse lançamento que deve estar já num outro momento. Barjas, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Há muito tempo não apareci aqui. Queria agradecer a cobertura no dia do lançamento do livro lá na Câmara Municipal. Foi uma festa muito bonita, apareceram muitos amigos, muitas pessoas representativas e a gente fez o lançamento do segundo volume do livro. Em 2012, nós tínhamos feito Piracicaba, Novos Tempos, Novos Caminhos, que foi uma coletânea de um pouco mais de 100 artigos. E depois nós continuamos escrevendo no Jornal de Piracicaba e fizemos o agrupamento e se transformou no livro 2. E surpreendeu, uma quantidade enorme de gente, muita... Nós estimamos umas 1000 pessoas acompanhando. Vendeu muito livro, para sorte nossa, e um prestígio à editora, ao Gato Preto, que fez uma bela edição do livro. É o primeiro livro lançado por ela e foi um sucesso muito grande. E tem um segundo momento agora também? Da continuidade desse lançamento? Parece que eu recebi um convite. Eu copiei um pouco do João Chadá. O João Chadá fez um lançamento do livro dele sobre arquitetura e ele fez vários pequenos lançamentos. E ele me deu a dica, me deu o roteiro e os amigos dele, que são amigos em comuns, olha, vai ter uns 3 ou 4 pequenos lançamentos aí. Isso é bom, isso é bom. Outras pessoas têm a oportunidade de chegar até o senhor, de ter o livro autografado, né? Porque o livro ele conta um pouco a história recente da política de Piracicaba, da questão administrativa, da mudança da economia, o que aconteceu na área social de Piracicaba. Então, as pessoas que se interessam, querem conhecer o que aconteceu nos últimos 10 anos, de uma forma ou de outra, está retratado no livro. Bom, nós tivemos a oportunidade de ver, não consegui ler o livro todo ainda, né? Mas é um registro realmente histórico que vale a pena, não só quem gosta de política, quem gosta da cidade, né? Saber um pouco mais, ter acesso a informações, como as coisas aconteceram ao longo desse período todo, e os artigos todos transformados num livro, num caderno só, que também as pessoas têm mais facilidade, né? Facilita, tem alguns artigos sobre a área do desenvolvimento econômico, alguns artigos sobre a área da saúde, alguns artigos sobre a educação, sobre desenvolvimento social, sobre cultura e turismo, sobre esporte. Não precisa ler o livro todo, mas tem artigos para várias áreas. Muito bem. Bom, além, é claro, de falar de política, que nós vamos ter que falar de política, política não tem como fugir desse assunto quando se conversa com Barjas Negre, mas antes disso, a gente sabe que o senhor é palmeirense, não sei se isso é mérito ou desmérito, mas vinha vindo muito bem, né? Agora deu dois tropeços aí, né? Perdeu do Atlético, perdeu do Cruzeiro. O que está acontecendo com o Verdão, Barjas? Não sei, o time estava embalado, veio com o Marcelo, deu uma boa mudada. Não que o time tenha jogado mal, ele até jogou bem, mas está faltando alguma coisa no time. Perdeu no Parque Antártica para o Atlético Paranaense, e ontem eu assisti o jogo na TV. Você fica muito nervoso, porque o time não está jogando bem, perdeu por... Eu que sou corintiano não fico nada nervoso no jogo, fico bem tranquilo. Então nós perdemos 2 jogos seguidos e isso faz falta num campeonato de pontos corridos como esse como é o Campeonato Brasileiro. Então isso faz parte. Mas o Palmeiras é pior, no começo do campeonato era pior que isso. O senhor gosta de esporte por quê? Porque praticou muito esporte ou porque tem uma paixão mesmo? Em Piracicaba eu bati muita bola. Eu joguei muito na várzea, campeonato juvenil, campeonato amador. Então tenho uma boa afinidade, né? Minha família é descendente italiano e torce pelo Palmeiras. Então eu acompanho muito. Eu aprecio, não é porque eu sou palmeirense, mas um jogo bom, Palmeiras e Corinthians, Santos, Vasco, Flamengo, futebol é uma coisa muito bonita, eu aprecio, eu assisto sempre. Quando bem jogado, atrai realmente quem gosta, né? Barjas, lógico que eu estava dizendo aqui que não tem como fugir da política. A situação do Brasil no momento está um pouco conturbada, diríamos assim, economicamente e politicamente também, né? Essa popularidade, a queda de popularidade, por exemplo, da Dilma, última pesquisa 7% de aprovação,
De que forma isso pode atrapalhar a vida do país e do brasileiro? Já está atrapalhando. A perda de popularidade da presidente ocorreu num prazo muito curto. Em geral, você não tem na história uma queda tão rápida e tão profunda. Os governantes diminuem a sua popularidade ou aumentam a sua popularidade com o tempo. É assim, apenas 4, 5 meses ficou com uma popularidade positiva abaixo de 10%. Agora, isso é fruto do que ocorreu durante a campanha eleitoral. As coisas não foram ditas com clareza, não foram ditas com toda a verdade. Pintou na campanha eleitoral que não tinha problema. E tinha, o pessoal sabia que a economia estava desaquecendo, a inflação estava subindo, a dívida pública estava se elevando, os investimentos estavam caindo, as exportações não estavam crescendo de forma adequada. Isso fazia parte do cotidiano da sociedade e durante a campanha eleitoral isso foi escondido. É claro que agora começou a aparecer, a economia começa a desandar e, lamentavelmente, tem uma coisa política de desarticulação do governo com o Congresso Nacional e tem uma coisa econômica que afeta a vida das pessoas. Olha, a economia brasileira não está indo bem desde o segundo trimestre do ano passado. No segundo trimestre do ano passado a economia caiu, no terceiro trimestre a economia caiu, no quarto trimestre a economia também caiu. Poderia ter sido feita alguma coisa lá atrás? Choque, alguma coisa diferenciada? Gastar menos dinheiro, fazer um pouco mais de investimento, destravar algumas coisas, tá certo? Fazer alguma legislação para conter gastos e a economia vai continuar caindo esse ano. Esse ano, lamentavelmente, nós vamos ter uma queda do produto interno bruto brasileiro, que é a riqueza do país, da ordem de 2% a 3%. Quer dizer, o senhor tinha até já recentemente uma opinião negativa com relação a essa sequência da economia. Quer dizer, não vou colocar pessimismo, que é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas essa opinião negativa com relação à economia, o senhor mantém, então, que deve ser momentos difíceis esse ano ainda. Esse ano vai ser um momento muito difícil. E quando a economia vai mal, quem perde são os jovens. Porque se a economia não cresce, não gera emprego para absorver os jovens que entram no mercado de trabalho. Fora aqueles que não são tão jovens, que perdem seu emprego, tá certo? E não há a travessia na economia, não é uma travessia fácil. A economia não é uma máquina. Se liga e ela cresce, se desliga e ela cai. Ela leva um certo período para cair, ela leva um certo período para crescer. É claro, o que diferencia é que há períodos mais longos de queda e há períodos mais curtos de queda ou de crescimento. Mas nós vamos amargar um bom período aí de quedas, não é uma queda muito elevada, mas quando cai a receita, todo mundo fica mais pobre. E quando todo mundo fica mais pobre, o humor das famílias, dos trabalhadores, evidentemente muda e a percepção é muito negativa. E as pessoas sentem isso mais rapidamente quando está lá na gôndola do supermercado, a inflação, o salário já não compra mais o que comprava antes. Acho que é aí que a família realmente, principalmente aquela do poder aquisitivo menor, sente o alimento, o preço do alimento, a inflação está beirando os 9%. Mas os alimentos já passaram de 10%. A cesta básica, principalmente, né? Então é uma situação muito delicada e as pessoas estão apertando o cinto, as pessoas estão consumindo menos, estão sendo mais comedidas. E é o caminho mesmo. É o caminho, porque não há o que fazer, não sabe o que vai acontecer. Eu não imagino que vai ser um desastre, como é na Grécia, aquela coisa toda, mas também não vai ser uma coisa boa. Agora, a gente está falando isso em nível Brasil, isso está acontecendo praticamente no Brasil todo. São Paulo, por ser o maior estado da União, sofre da mesma forma? Não teria como ser diferente? Olha, vou dizer estado de São Paulo? O seguinte, em São Paulo é pior. Dada a característica da economia paulista, mais moderna, mais dinâmica, mais diversificada, mais industrializada, quando a economia decai mais fortemente aqui. Porque é em São Paulo que produz máquinas, equipamentos, insumos pesados, tratores, é aqui que produz. Quando a economia cai o investimento. E deixa de comprar máquina, deixa de comprar trator, máquinas pesadas, bens de consumo, bens de capital, é aqui. Então, se a economia brasileira está caindo da ordem de 2% neste ano, a de São Paulo vai cair entre 2,5% e 3%. Agora, o resto do país, isso é histórico, né? As pessoas virem para São Paulo, construir uma nova vida, que aqui tem emprego para todo mundo, não é bem assim mais, né? Mas já mudou. Desde dos anos 90 e os anos 2000, quando você teve o censo demográfico, o processo migratório, ele mudou
espacialmente e mudou de intensidade. E o que foi bom para São Paulo e bom para o resto do país. O que eu quero dizer? A economia brasileira, ela se desconcentrou. São Paulo passou a crescer, mas o resto do país passou a crescer mais. Descentralizou um pouco isso. Então hoje você tem um bom agronegócio no Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Tocantins, você tem indústrias que se instalaram no norte, no nordeste do país. Então, o que você percebe é que a economia fora de São Paulo cresceu um pouco mais. E na queda, São Paulo está caindo mais. Então, a gente não se beneficia com a mesma intensidade do crescimento, sim, mas é mais prejudicado com a queda. Hoje, São Paulo, o nível de desemprego em São Paulo está sendo maior e a queda da produção e da renda em São Paulo está sendo maior do que a média brasileira. Agora, e mais especificamente na nossa região aqui, é claro, Piracicaba, que a gente percebe que é misto, né? Tem muitas indústrias, mas também o agronegócio é muito forte. Isso é vantagem você ter esses dois lados? Que opinião o senhor tem em relação a isso? Olha, o agronegócio do interior de São Paulo é uma coisa fantástica, é moderno, é competitivo, tem boa produtividade, ajuda nas exportações, na geração de emprego e de renda. Nós temos um problema que o etanol que tem problema. Tá certo? A política adotada pelo governo federal foi muito ruim para o etanol. Foi ruim para a Petrobras, no controle de preço, e foi ruim para o setor. Então, o etanol, ele não teve o crescimento nos últimos 8 anos como poderia crescer. Você acha que o Lula supervalorizou demais isso, principalmente lá fora, no exterior? Não, foi quando você congelou o preço do combustível, segurou aí por vários anos o preço do combustível, ele segurou também o preço do etanol, porque é uma paridade entre o preço da gasolina e o preço do etanol. Então, segurou o preço do etanol, prejudicou Piracicaba. A produção de máquinas, equipamentos para produzir açúcar e álcool está concentrada em Piracicaba e Sertãozinho. Claro, tem outros municípios que produzem, mas aqui, a força... Veja, a Dedini, se você pegar o grupo Dedini, ele tinha, nos últimos 8 anos, ele perdeu 3 mil empregos. Certo? Ele tinha cerca de 6 mil, caiu para 3 e continua demitindo, porque não tem encomendas de destilarias, de moendas, de caldeiras, de redutores, de turbinas, diminuiu muito. Então, a Piracicaba foi muito prejudicado nesse sentido. A gente percebe que, inclusive, estivemos falando recentemente com o pessoal da cooperativa aqui, né? E é uma reclamação mesmo, né? Esse setor que é bom ainda, continua sendo bom, mas bem inferior ao que já foi em outros tempos. Em geral, sou muito otimista. O setor sucroenergético, ele está em crise desde 2008. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 anos. 8 anos. Não é possível que vá continuar mais um período. Então, eu imagino que ao longo dos próximos anos, assim que o Brasil sair dessa encalacrada que está dessa crise, o setor do etanol possa voltar a produzir mais, e ao voltar a produzir, é claro que as indústrias de Piracicaba, composta por NG, Coristil, Dedini, Mausa, possam ampliar sua produção, gerando o emprego tão necessário aos nossos trabalhadores. Bom, nós estamos recebendo aqui a visita do Barjas Negre, que, aliás, além desse papo aqui, o livro que eu falei no início, que nós estivemos acompanhando o lançamento, dá para mostrar aqui? Novos Tempos, Novos Caminhos, o Novos Tempos, Novos Caminhos 2, né? Que, na verdade, resume todos os artigos aqui publicados no Jornal de Piracicaba ao longo dos meses, né? Juntado aqui numa edição de livro que vale a pena essa leitura. Só que antes disso também, um outro lançamento, esse mais didático, uma coisa mais acadêmica talvez, né? Que fala sobre educação, que é uma área que o Barjas atua há muito tempo também. Barjas, fala um pouco desse outro livro aqui. O livro eu lancei ele no final do ano passado. Ele foi feito a 6 mãos, eu, o professor Haroldo e a professora Maria Helena Castro. Nós organizamos uma coletânea de vários artigos sobre a educação básica em São Paulo. Procuramos retratar o que aconteceu nos últimos 20 anos. Então, lá tem bons artigos na área de financiamento da educação, o que aconteceu na educação infantil, o que aconteceu no ensino fundamental, o que aconteceu no médio, como foi o processo da descentralização e da municipalização, o que aconteceu com o setor privado da educação básica em São Paulo, o que aconteceu com o ensino profissionalizante. É um livro que está já nas principais faculdades
de educação. O senhor recomenda para que profissional de que área lê esse livro? Professores, pessoal de pedagogia, de marketing educacional? Licenciatura e pedagogia. Tem um bom retrato do que aconteceu, os grandes avanços. Claro, a educação tem problema, mas ao longo dos últimos anos muita coisa melhorou, muita coisa avançou, tem uma boa cobertura e São Paulo, evidentemente, deu bons exemplos nisso. E o livro retrata isso, o que aconteceu nesse período. E o primeiro artigo, que é sobre financiamento da educação básica no Brasil, em São Paulo, é um artigo de minha autoria. Bom, aliás, a gente precisa fazer um pequeno intervalo aqui, mas eu me lembro de ter conversado com o senhor um tempo atrás, que era também essa preocupação com a área da educação, em alguns momentos até do governo Barzas até, voltar e implementar a escola período integral, né? A educação física também dentro das escolas. Gostaria que o senhor falasse um pouco disso até mais depois do intervalo e depois também falar um pouco dessa área, no caso da educação, a opinião do senhor sobre o FIES, essas mudanças que tiveram aí, o que o senhor poderia falar sobre isso? A gente volta já já com o Barzas Negri, batendo um papo com a gente aqui no Opinião Agora. Não saia daí. Este é o Cerrado. E esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Já estamos de volta, Opinião Agora, recebendo Barzas Negri, batendo um papo aqui sobre diversos assuntos. Nós falamos no bloco anterior, terminamos, né, falando um pouco sobre educação. Só para arrematar esse assunto, gostaria de saber do Barzas a opinião dele em relação ao FIES. Foi uma boa iniciativa, mas agora teve mudanças, né? Parece que deu uma afunilada aí nos requisitos para quem pretende ter o FIES. Olha, o governo federal nos últimos anos, ele criou vários programas importantes. Você tem o Pronatec, que é a qualificação profissional, você tem o Pro Infância, que é auxiliar as prefeituras a construir escola de educação infantil, você teve o ProUni e você teve o FIES. Bom, todos esses programas custam muito dinheiro. E o governo anunciou uma meta muito ambiciosa. E o programa começou e depois faltou dinheiro para concluir. Tanto é que houve cortes no financiamento da educação infantil dos municípios, são mais de 3 bilhões de reais de corte, ocorreu corte nas bolsas do Pronatec e houve uma racionalização no FIES também com corte de bolsas e também houve uma racionalidade no ProUni. Isso apenas evidencia os problemas pelos quais passa o Brasil e pelos quais passam as finanças do governo federal, tendo que fazer restrições numa coisa extremamente importante. O FIES nada mais é do que o crédito educativo, tá certo? Com juros mais baixos. Você restringe o acesso de um jovem à faculdade, ao curso superior e não dá ele a oportunidade de financiamento porque não tem vaga suficiente no setor público, é uma coisa extremamente complicada. É o que eu falei para você no bloco anterior, quando você tem um momento de crise da economia, você afeta os jovens. A economia não cresce o suficiente para que esses jovens possam entrar no mercado de trabalho e falta recurso público para subsidiar o crédito educativo através do FIES, como você bem colocou. Quer dizer, e aí o estudante fica roendo as unhas, né? E a família principalmente, que tem que se virar nos 30 para poder ajudar, né? Pois é. Agora, em nível municipal, né, o senhor... é um assunto delicado até, né, quando a gente fala porque assim, a gente percebe duas situações, a política local, a política estadual, a política nacional. Voltando só um pouco, né, só para concluir esse outro assunto, o senhor acredita que, aliás, eu vi um artigo esse fim de semana, não me lembro quem escreveu, dizendo que o governo do PT
Lula e Dilma, fez realmente essas mudanças na área social principalmente, né? Deu inclusive condições econômicas das pessoas terem acesso a coisas que não tinham antes, só que ficou faltando um equilíbrio. Por exemplo, a pessoa ainda mora numa favela e tem acesso à TV a cabo, tem acesso à televisão, tem acesso a bens de consumo que não tinham antes. E isso gerou talvez uma confusão até na cabeça do povo. O senhor pensa dessa forma também? As pessoas moram na favela porque, na verdade, não tem a produção habitacional o suficiente, e a favela é um meio de moradia extremamente importante que reduz o custo das famílias. Quem mora numa favela não paga aluguel. E o que ela gastaria com aluguel, ela acaba comprando a geladeira, o fogão, a televisão, o computador. A famosa linha branca, né? A linha branca. O que acontece é uma frustração. Essas pessoas compraram tudo isso e endividada. O sistema de crédito foi muito importante. Só que as pessoas, hoje, uma família média brasileira, ela deve mais ou menos 45% da sua renda anual. Então, uma pessoa que ganha 10 mil reais por ano está devendo 4.500. Então, ela está com dificuldade de pagar essas prestações e não tem possibilidade de trocar os seus equipamentos por um equipamento novo. E aí, claro, dá uma frustração, porque ela entrou, ela acreditou nisso, ela se endividou e hoje ela pode perder emprego e pode não pagar a prestação. Porque esse artigo que eu vi, na verdade, a orientação, ou pelo menos a análise de quem estava escrevendo, é que deveria ter começado por aí, né? Vamos botar todo mundo numa casa mais decente e depois, de repente, facilitar para se ter essas outras coisas. Mas é que é muito difícil você resolver a questão habitacional, a produção leva muito tempo, o subsídio tem que ser forte, o Minha Casa Minha Vida dá um subsídio. Mas o Minha Casa Minha Vida não tem perna para atender todo mundo. É um programa importante, fez bastante coisa, mas não consegue atender toda a demanda. Mas em nível municipal, podemos falar alguma coisa? Como é que está o PSDB em Piracicaba, região? Não, veja, nem falaria do PSDB, falaria da cidade de Piracicaba. A cidade de Piracicaba está bem, apesar a crise também está pegando aqui. Você tem visto que teve demissões na indústria de Piracicaba, são várias empresas que tiveram demissões, portanto o reflexo negativo da conjuntura nacional está se colocando em Piracicaba. Nós não estamos numa situação tão complicada como estão outras cidades, porque nos últimos 5 anos se montou em Piracicaba um parque automotivo. Piracicaba hoje produz 180 mil carros por ano, dá uma média de quase 15 mil carros por dia. E aí 15 mil carros por dia, não, desculpe, por mês. Por mês. Gente trabalhando, são fornecedores, gente transportando, recolhimento de ICMS para a prefeitura, recolhimento de ISS, ajuda as finanças da prefeitura. As finanças estão um pouco apertadas, mas não está tão complicado como tem alguns municípios que não tem um parque automotivo recente como tem Piracicaba. Então, a cidade está fazendo seus investimentos, não é no mesmo ritmo que era 5, 6 anos atrás, mas você percebe que a prefeitura faz unidade de saúde, faz creche, faz recapeamento, tá fazendo coisas, tá certo? E outras cidades não estão com a mesma capacidade de fazer esses investimentos. Mas todo mundo sabe que você é uma das cabeças pensantes aí do PSDB local, né? Quando se começa a falar de eleições municipais, já começou ou não? Isso se fala em todo lugar, porque a eleição municipal mexe com as pessoas. E todo mundo quer eleger o seu vereador, quer criticar o seu vereador, tá? Então, o debate, ele ocorre nos bares, nas festas, no ônibus, nas rodinhas, no churrasco, no campeonato, está todo mundo falando sobre as eleições municipais, mas ainda é cedo. A eleição vai ocorrer no segundo semestre do ano que vem. Um ano e meio, mais ou menos. Então, esse debate, a escolha dos candidatos, quem vai ser candidato, quem vai ser de oposição, quem vai ser de situação, isso deve, evidentemente, ficar para o debate público para o ano que vem. Agora, nos bastidores, todo mundo se conversa. Vai lá, faz sondagem, aquela coisa toda, tá certo? Não dá, Deve perguntar muito isso para o senhor por aí. Pergunta muito quando você volta, aquela coisa toda, se eu penso em voltar, se não penso em voltar. Mas no momento oportuno isso será bem debatido dentro do nosso partido, dentro dos partidos coligados, porque Piracicaba, nos últimos anos, deu um bom salto.
se desenvolveu, cresceu, fez bons investimentos. Você falou da educação infantil há pouco tempo. Eu vou aproveitar e fazer o meu comercial. Durante a nossa gestão como prefeito, nós construímos e implantamos 39 escolas de educação infantil. 39. Tinha 41. Quase que dobrou. Quase dobrou. Não, eu só não consegui dobrar porque deixei 3 em andamento, que foi inaugurado depois. Senão teria dobrado. Nós tínhamos 6 mil crianças de 0 a 5 anos atendidas e deixamos com quase 15 mil. Então foi uma coisa expressiva. É claro, isso ajudou a cidade e as pessoas falam, fez creche, fez por saúde, por isso que o nome fica evidentemente na roda. Uma boa educação na fase infantil seria é fundamental, um começo de vida. É sempre, o infantil e o fundamental são essenciais. Se o menino faz uma boa pré-escola e depois ele faz um bom ensino fundamental, ele pega os conhecimentos básicos para depois ir para o ensino médio, ir para a faculdade e se tornar um bom profissional. Por isso que o debate sobre a educação básica. Sim, está aqui, tá certo? Você tem que dar educação básica gratuita para todo mundo tem que ter essa oportunidade. Quem consegue chegar no ensino médio uma boa qualidade, tem certeza que tem uma vida promissora e um mercado profissional extremamente relevante. Bom, a gente falou aqui de eleições, o Congresso está tentando mudar lá, fazer algumas mudanças nas regras eleitorais. O senhor acha que consegue, que tem mudanças radicais ou pequenas mudanças vão ser conseguidas? Até agora eu não vi nada. Teve muita discussão, muita divulgação, mas quem é leigo, às vezes não entende algumas coisas. O Congresso Nacional tem 2 câmaras. É o Senado e a Câmara Federal. Então você tem projetos que são aprovados no Senado, mas precisa ser referendado na Câmara. E há projetos que são aprovados na Câmara e precisa ser referendado pelo Senado. Aconteceu as 2 coisas. Aprovou na Câmara. Aprovou no Senado o fim das coligações. Sim. Mas se não passar na Câmara, não aconteceu nada. Qual dessas mudanças que o senhor defende que deveria acontecer mesmo? Olha, restringir o número de partidos. Tem muito partido. Tem muito partido. Isso é bom você ter um número menor de partidos mais fortes. Então, o Congresso está tentando fazer restrições. O senhor acha que o Brasil está ainda encontrando um meio termo? Que teve toda aquela época lá de 2 partidos. Lá era bipartidarismo. Era Arena e MDB. Mas tinha sublegenda. Tinha 3 sublegendas na Arena e tinha 3 no MDB. Portanto, você tinha 6. Mas depois abriu, aí virou uma festa, né? Você tem que ter poucos partidos fortes. Representativos? Porque facilita para aprovar as leis, as mudanças institucionais no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Agora, partidos de aluguéis ainda é uma frase temida, mas que existem muitos ainda aí. Menores, os nanicos. Partidos pequenos, mas não sobrevive. Então, o Congresso Nacional, acho que na reforma, vai colocar um pouco de barreira na manutenção desses partidos. O senhor acha bom isso? Acho bom. Bom, nosso tempo voou aqui, né? Eu gostaria de fechar esse nosso papo. Nós falamos muito de Piracicaba, do aniversário de Piracicaba no mês de agosto. O senhor que tem essa raiz, essa ligação direta com o município, inclusive como gestor, como prefeito durante dois governos, né? O senhor teria um recado para a população de Piracicaba nesses 248 anos? Que orientação ou que tipo de informação você gostaria de passar? Ou simplesmente parabenizar o povo aí pelo trabalho do dia a dia? Não, parabenizar a Piracicaba, os seus trabalhadores, as suas famílias, pelos 248 anos de Piracicaba. É claro que a conjuntura econômica não é favorável, mas eu, em geral, sou muito otimista. Em que pese nós estamos em dificuldade, isso é um problema que em 2 ou 3 anos passa. Quando passar, Piracicaba tem condições de voltar a crescer, tem condições de voltar a se desenvolver e melhorar a qualidade de vida da sua população. Nós temos que acreditar que é sempre possível fazer mais. Prefeito, esse prefeito, que aliás o prefeito, uma dúvida que eu tenho sempre, né? Toda pessoa que foi prefeito nunca gosta de ser chamada de ex-prefeito. O senhor também tem esse desejo ou não? Não tenho. As pessoas me chamam de bairro. Porque quem foi prefeito nunca deixa de ser, né? Quem foi rei nunca deixa de ser também. Mas isso não tem
Eu não me ligo nisso, não me apego a essas coisas, tá certo? Então, a minha simplicidade, a forma... Então, tem gente que me chama de prefeito, chama de ex-prefeito, chama de Barjas, não tem problema nenhum. Tá certo, Barjas, muito obrigado pela presença. Acho que deveríamos marcar outros papos aqui para continuarmos falando de coisas de Piracicaba e é sempre uma honra para a gente recebê-lo aqui. Olha, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com você. Gostei muito da entrevista, as formas de fazer as colocações sobre Piracicaba. Me coloco à disposição sempre que possível. É claro, eu estou trabalhando em São Paulo, é uma coisa um pouco mais complicada, mas em uma outra oportunidade, se a gente quiser debater a questão da conjuntura econômica e os reflexos disso para a economia de Piracicaba, região, eu estou à disposição de vocês. Barjas, muito obrigado pela tua presença, sempre uma honra receber personalidades como Barjas Negre aqui, batendo um papo com a gente, um papo sempre agradável, já convidado aqui para voltar outras vezes. Para você que está aí do outro lado, nosso agradecimento também pela companhia e pela paciência de estar com a gente em mais uma Opinião Agora. Até a próxima, valeu!